Ó, repare então que essa equalização foi uma questão, ela é muito simples, né? Ela é só para corrigir alguns erros que de estéticos mesmo, assim, vamos dizer, para dar alguns boosts a mais nas minhas harmônicas, para dar mais presença em alguns aspectos que eu quero mais no meu kick. Mas lembrando sempre que se tu não tiver um amplificador e um pitch muito bem desenvolvido, não adianta tu ter uma equalização com inúmeros pontos aqui e tentando fazer cortes ali e lá, porque não vai adiantar se tu não tiver um shape bom, se tu não tiver um punch bom, se tu não tiver um corpo bom, se tu não tiver uma cauda boa da tua música. Porque se tu tiver a forma dela desenvolvida, a equalização só vai vir para tirar algumas coisas aqui, como a gente tirou essas frequências, ó, para deixar ele mais limpo, para aumentar um pouco mais a harmônica ali, para dar um pouquinho mais de presença nele e para tirar aqui, para tirar essas harmônicas aqui para não ficarem soando tão um pouco desagradável. E dei presença aqui no ataque, que é aquele ponto percussivo do meu kick. Então, como eu falei anteriormente na aula, no início, o importante é a gente ter esses dois pontos aqui do meu kick, né? O pitch e o ampli muito bem desenvolvidos, com a presença dos highs também desenvolvida, que a equalização depois só vai vir para dar aquele toque final, né? Para dar aquela última forma no kick aqui. Porque daqui, então, meu kick ele vai partir agora para um outro aspecto que ele vai ser processado, né? Ou seja, ele vai mudar um pouco a característica do som dele. Eu vou colocar alguns plugins que vão mudar mais a característica dele e que vai deixar ele mais próximo do que eu queria que ele ficasse, que é aqui. Então, lembrando sempre que a equalização aqui não teve mistério algum, né? Tu pode optar por essas. Sempre a dica que eu dou aqui, vou voltar, é sempre fique observando a tabela de frequência aqui e veja qual é as harmônicas que tu quer tirar por aqui, qual é as oitavas que não trabalham direito com o teu kick, a forma que tu quer que o teu kick se desenvolva, né? Ou seja, a estética que tu quer que ele tenha. E sempre lembrando que dos 35 para baixo, nenhum sistema de som vai ouvir, nenhum ouvido humano vai ouvir, então é sempre bom dar esse corte aqui no low dele. E, portanto, a questão que eu quero frisar aqui é que a equalização sim é importante, mas mais importante para ela no kick é a forma que o shape é desenvolvido, a forma que tu conseguiu envelopar o teu kick para ele ter aqueles 3 componentes fundamentais que a gente observou na aula de metodologia. Então, uma aula de equalização no Kick 2, ela é basicamente isso, é só para corrigir erros que estavam, vamos dizer assim, que estavam sobrando, falando a grosso modo, e principalmente esse erro, essa sobra aqui que a gente tem com qualquer tipo de kick, né? Qualquer tipo de frequência grave, que é esse subgrave aqui, que não tem a necessidade de aparecer, porque não existe sistema de som e ouvido humano que capte isso, né? Então vamos ouvir como ele estava antes. E como ele está agora. Opa, desculpa, toquei os dois juntos. Reparem que as frequências aqui que a gente tirou, essa frequência aqui, ela limpou mais o kick e deixou ele com mais punch até, né? Reparem só. Que aqui, como ele está mais limpo nas frequências mais graves, e aqui, como ele ganha essas frequências mais graves, tira um pouco do punch dele. Vamos ver no Spectrum como é que fica. Aqui é o kick sem equalização. Essas frequências aqui, que eu tô falando que elas ganham, né? Que não é necessário elas estarem presentes. E agora vamos ver na equalização. Aqui, com aquela retirada do kick
do, do subgrave, né? Reparem aqui que agora ela está bem menos, né? Tem bem menos presença aqui. E por fim, no processamento, então, é que a gente vai tirar todas essas partes que ainda poderiam estar aparecendo na música aqui, né? Se a gente quisesse, a gente poderia muito bem chegar no Kick 2 aqui e tirar mais elas. Reparem como elas vão diminuindo aqui, ó. Como elas aparecem agora e como elas diminuem. Somente nessa parte do espectro aqui que eu tô falando, né? Mas para não ter um corte brusco, vamos deixar aqui em -6. Que aí depois no processamento, que é a próxima aula, a gente vai então dar o último toque final, né, da música. A gente vai compreender ela de uma outra forma e vocês vão ver como o kick se torna pronto, assim, com esse processamento que eu vou fazer, né? Então, lembrando sempre, não há kick que se salve se não tiver um shape bom. A equalização só serve aqui para ajustar alguns últimos parâmetros da equalização da forma do shape do kick, né? Então, foquem bastante no ampli e no pitch e a equalização para tirar as sobras e para aumentar talvez a presença em algumas partes que vocês queiram por gosto, assim, vamos dizer, por algum tipo de estética que vocês queiram criar na música de vocês. Então era isso. A próxima aula, então, a gente vai ver todo o meu kick group, que é o grupo do que eu uso para o meu processamento da minha música. E vamos ouvir aqui esse kick, que é esse quase final. E o final aqui, pra gente ver como ele já está muito mais próximo. Reparem que aqui também tem uma questão de volume, que eu vou falar na próxima aula também. E para ele estar tocando de forma audível, né? Para não estar ocupando todo o espaço da mix. Mas a gente já está chegando muito mais próximo do shape, que é esse aqui, né? Do kick. Então, na próxima aula, o processamento. E depois, então, tem o encerramento dessa aula. Mas sem antes eu mostrar todo o meu kick group aqui, mostrar a forma com que eu trabalho, o processamento dele, que vocês vão ver que é o toque final que precisava para esse kick aqui. Então, até a próxima aula.